Olá! No programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje, nós vamos falar sobre o maior vendedor que existe. Eu estou recebendo em nossos estúdios o pastor Reinaldo Bragante, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não saia daí, porque o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, obrigada por estar assistindo o programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, hoje falando sobre o maior vendedor que existe. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Reinaldo Bragante, que escolheu esse tema extremamente pertinente. A gente vai falar sobre o que tem acontecido, você não pode perder do começo ao fim desse programa. Tema proposto pelo próprio pastor. Boa noite, pastor. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu estar aqui com você novamente. Pastor, tema extremamente pertinente, fez um estudo que me encaminhou, que eu gostei demais e acho que tem muita coisa para a gente falar, nem vai dar para a gente falar tudo aqui nesse programa, mas eu queria que o senhor começasse explicando para nós. A proposta é a gente falar sobre as ofertas de Satanás, é isso? Exato. Todas as propostas tentadoras que ele tem feito para a humanidade, para o ser humano, desde a criação do mundo, desde quando ele tentou Eva lá no paraíso. Então a nossa ideia é explanar um pouquinho isso e deixar com que as pessoas estejam mais atentas aos oferecimentos, porque são, aos olhos humanos, agradáveis, interessantes, né? Então as pessoas têm que estar atentas a esses oferecimentos para não caírem na cilada, né? Agora, se a gente volta então lá para o começo, para a criação, porque acontece com Eva, para a serpente com Eva, a gente pode entender aquilo como uma oferta de Satanás para ela. Foi uma oferta. Ele tentou Eva com a própria palavra do Senhor, né? Só que o que ele fez? Ele pegou a palavra que Deus havia dito para Adão e Eva, de não comer do fruto, né? Dizendo aquela palavra de uma maneira diferente. Ele deturpou a palavra. E a partir da deturpação da palavra, ele despertou no coração de Eva o desejo por aquilo que era proibido. E é assim que ele acaba agindo na vida das pessoas, né? Ele vai despertando o desejo do proibido usando a palavra deturpada do Senhor. Então nós temos que estar muito atentos, porque a Bíblia já nos alerta que o povo de Deus sofre porque não conhece a palavra. Então é aí que Satanás pega os crentes, a gente não está falando nem dos ímpios, a gente está falando dos crentes. De crentes, né? Porque os ímpios, na verdade, eles não têm o que perder. Satanás tem que tirar a salvação de quem tem. Quem não tem, infelizmente, está na mão dele. Então, não tem o que perder, né? Ele não precisa tomar E provavelmente já está desfrutando das coisas de Satanás, essa pessoa no mundo, né? Provavelmente. Agora, pastor, eu queria que o senhor explicasse para nós. Quando o senhor traz um contexto, por exemplo, se a gente vai lá em Mateus capítulo 4 certo. E percebe ali o momento da tentação de Jesus. O senhor fez uma colocação no estudo que eu achei muito interessante, que é falar da luta que é travada ali, mas é uma luta sem armas físicas, é uma luta de palavras e da palavra de Deus. Explique isso pra gente. Ali naquele texto nós temos Jesus sendo direcionado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Aí a gente pode compreender o propósito de Deus, né? Nessa situação, o propósito de Deus, porque assim, Jesus, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Só que a partir do momento que ele se fez carne, ele era ser humano. Só que ele tinha que passar por todas as provações e por todas as tentações que nós, humanos, passamos, para poder provar para nós que é possível sim ter uma vida de santidade. E ali foi o primeiro passo. Então o que aconteceu ali? Satanás se apresenta para Jesus e mostra para ele as três principais fontes de tentação do ser humano, que ali se resume em tudo o que o ser humano cai, tropeça, que é a necessidade, quando ele oferece o pão, né? Jesus fazia 40 dias que estava no deserto.
40 dias sem beber, sem comer. Obviamente ele estava com fome. E aí Satanás fala para ele, olha, pega essas pedras e transforma em pão. Né? Então, necessidade corporal. A segunda tentação, ele leva Jesus, né, ao pináculo ali e diz para ele, se joga daqui e dirá aos anjos que te segure, te proteja, que não te deixe acontecer nada. Né? E ali ele está o quê? Usando um poder que ele tem, mas de uma maneira volúvel, de uma maneira fora da necessidade dele. Quer dizer, eu estou provocando o uso de um poder que não seria necessário. Então ele usa a questão do poder. Então a questão do poder é muito intrínseca no ser humano. Ele faz questão de usar o poder no momento que não é necessário. O ser humano é assim. E a terceira tentação, que é onde Jesus dá o basta, né, na conversa, é a riqueza. Né? Olha, tá vendo todos os reinos desse mundo aqui? Eu vou te dar tudo. É tudo teu. Né? E o ser humano, obviamente, os olhos brilham. Né? Você fala em riqueza, ouro, prata, né? É o que todo mundo quer. Então, Satanás usa os 3 recursos para escravizar o ser humano. E por que eu coloquei o tema que é o melhor vendedor que existe? Porque ele apresenta exatamente aquilo que as pessoas desejam. Então não tem como, se aquilo que você quer, aquilo que você almeja muito, que você luta, que você batalha para possuir, você vai correr atrás daquilo. E ele oferece aquilo de uma maneira muito fácil, de uma bandeja, maneira né? ardilosa, de bandeja. Olha, tá aqui, ó, não vai te custar nada, sabe? Pega, aproveita. E é isso que ele acaba fazendo. Agora, pastor, aproveitando esse próprio texto, quando a gente vê a conversa que acontece entre Satanás e Jesus, a gente percebe a todo tempo, no momento da tentação, a gente não percebe Satanás fazendo nada. Satanás, ele tenta exatamente isso, fazer com que Jesus faça. Conosco é a mesma coisa, ele não faz nada. Ele tenta para que a gente faça, é isso? Exatamente. Ele vai usar uma pessoa para colocar no seu caminho, para tentar te convencer de que aquilo é o melhor para você. Ele vai usar uma circunstância da sua vida para que aquilo crie uma necessidade para você aceitar a oferta dele. Ou, infelizmente, é o que muito tem acontecido, ele tem usado as igrejas para vender as ideias dele. Infelizmente tem acontecido muito isso, a gente precisa deixar o alerta para todo mundo que está escutando a gente. Sabe que outro dia, há um tempo já, num curso de teologia breve que eu fiz, eu ouvi um pastor, que inclusive eu já trouxe aqui, o pastor Jafé, ele falava a respeito do produto. E ele fez uma ilustração, ele falou algo bem interessante, ele falou do carro, por exemplo. Você vai vender um carro, aí o carro tem um amassadinho porque teve uma batida, está estragadinho atrás. Quando você vai vender esse carro, você não fala dos problemas que esse carro tem. E muitas pessoas, quando vão falar de Jesus, querem mascarar a verdade e fingir que se você vier para uma vida com Cristo, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. Quem é que não vai querer se a gente falar assim, ó, vem para a igreja que você vai ter prosperidade, ó, vai ter dinheiro para resolver todos os seus problemas financeiros. Vem para a igreja que, olha, a sua vida sentimental vai ser resolvida em 7 semanas. Vem para a igreja que todos os seus problemas vão ser resolvidos. É uma oferta que as igrejas estão fazendo que não é 100% realidade. É lógico que Deus, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Mas ter uma vida com Cristo não significa não ter problemas, não é verdade, Exatamente. pastor? É uma coisa que a gente tem que separar sempre. Quando a gente alerta as pessoas dos perigos e das ciladas que podem ocorrer, mesmo dentro da igreja, a gente não está afirmando que Deus não tem poder, que Deus não é poderoso. Ele pode fazer e vai fazer tudo isso. Que Ele não pode todas as coisas. Não é isso. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então, o tempo de Deus é para nos preparar. Senão, os hebreus não precisavam ter ficado 40 anos vagando no deserto. Eles estavam sendo preparados. Então, as pessoas têm que entender que nada nessa vida vem de mão beijada. Nem das mãos de Deus. Nada. Ah, mas espera aí, então eu tenho que fazer uma negociata com Deus, eu tenho que comprar a Deus, eu tenho que me penitenciar. O que eu tenho que fazer para receber de Deus? Nada.
Porque as coisas não envolvem o merecimento. As coisas não envolvem o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. As coisas envolvem a sintonia que existe entre o meu coração e o coração de Deus. Talvez seja difícil talvez você esteja assistindo, parece uma dificuldade para compreender, porque na verdade passa de um nível natural para um nível espiritual. É um nível espiritual. Porque ao mesmo tempo que não é nada, é também, É né? muito, é muito, mas não é algo que você possa pagar, né? Você não pode pagar por isso. Você não pode comprar isso, você não pode receber isso de ninguém. É algo que você vai construir com Deus. É o que eu propus aqui no tema anterior, né? É conhecer Deus. Você tem que conhecer Deus cada vez mais. Para quê? Para que você entenda qual é a sua necessidade diante de Deus. E aí eu quero colocar um outro tópico muito interessante, que é o seguinte: você já imaginou se Deus desse pra gente tudo aquilo que a gente pede? Pois é. Quantas vezes a gente pede algo para Deus que não acontece, lá na frente a gente entende por que não aconteceu? Ia ser um caos se Deus entregasse pra gente tudo que a gente quer, não é verdade, pastor? Iria ser um caos, verdade. Por isso que quando eu falo que o diabo é o maior vendedor que existe, ele consegue pegar um produto e transformar esse produto naquilo que ele deseja que a pessoa consuma. Então, eu vou explicar direito isso, como é que funciona. A questão do poder, da necessidade e da glória, das riquezas, já não cola mais. Todo mundo sabe disso. Isso aí é estratégia do inimigo. Isso aí é Satanás que está te usando. Então, o que ele fez? Ele pegou esses 3 produtos e deu uma embalagem nova. É o que o marketing faz no supermercado. Você vai no supermercado, qual que é o produto no supermercado que tem a maior briga de marketing? Você sabe qual é? Não sei qual que é. É o sabão em pó. O sabão em pó trava a maior luta de marketing no supermercado com as donas de casa. Então você vai lá, tem sabão em pó de embalagem azul, vermelha, laranja, verde, roxa, florida, sem flores e por aí vai. Só que a promessa de todos eles qual é? Lava mais branco. Por que não tem uma caixa de sabão em pó branca? Se o objetivo dele é lavar mais branco, a caixa teria que ser branca, não colorida, né? Então, ele consegue fazer isso com essas 3 coisas. Ele pegou tudo isso, rotulou, colocou um rótulo nisso e colocou à venda nas igrejas com o nome de Jesus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E é justamente por isso que eu quis trazer esse tema. Agora, pastor, vamos lá. O senhor falou uma coisa que eu acho que é o X aqui da questão para a gente poder continuar desenvolvendo esse bate-papo. Não significa que não vai acontecer, não significa que é errado pregar que você vai ser próspero, ou que você vai ser curado, ou que você vai ter transformação na sua família. Isso é consequência, né? Consequência. Agora, existe o tempo de Deus, como o pastor falou, e existe o melhor para nós no tempo certo. O senhor trouxe uma série de versículos, eu queria dividir alguns, não sei se o senhor prefere ler, pastor. Por exemplo, Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque o coração, do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Eu gosto de ligar esse versículo com aquele de Provérbios que fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É isso aqui. Exatamente. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Salmos 37, 4 e 5 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho a Deus, confia nele e tudo Ele fará. Qual que é a diferença desse versículo de a gente aprender a esperar em Deus, para daí Ele atender o desejo do nosso coração, para o inverso, a gente querer simplesmente o desejo do nosso coração, pastor? Tá. Esse versículo, ele está muito ligado ao que Jesus coloca lá quando ele fala da ansiedade. Né? Então, qual é a condição que Deus está colocando para Ele atender todo o desejo do seu coração? Você se deleitar nele. Então, quando você se deleita nele, você permite que Ele trate o teu coração. Então, quando Ele trata o teu coração, Ele fala, bom, esse servo meu já está com o coração tratado. Então, Ele começa a te enxergar como Ele enxergava Davi.
Davi era pecador. Era, mas ele tinha um coração de acordo com o coração de Deus. Essa é a grande diferença. Do coração de Davi, você pode ler todos os salmos que ele escreveu, ele se coloca na presença de Deus em ira. Não, eu quero matar meus inimigos, eu quero acabar com eles, eu quero trucidar todos eles e tal, mas depois Deus vai enchendo ele da sua presença, da sua graça, da sua glória, e aí Davi entende que o caminho não é por aí, que o caminho é se deleitar no Senhor, que Ele tudo fará. Esse é o grande segredo do negócio. Então, para o Novo Testamento, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, você não precisa buscar. Não precisa buscar, vai ser acrescentado. Você precisa buscar o reino de Deus, o resto reino é acrescentado. de Deus. Então a questão é, o que eu gostaria de alertar, o reino de Deus está saindo da igreja. E está entrando na igreja um produto rotulado, que é um produto que promete que você não vai ficar desempregado, que promete que você não vai ficar mais doente, que promete que você vai ser próspero, que em 7 semanas todos os seus problemas vão ser resolvidos, que numa campanha de 90 dias você vai estar com toda a sua família restaurada. Não é que Jesus não faça isso, mas ele está sendo vendido como a solução dos problemas que o homem não tem. Porque o maior problema do homem não é esse. O homem tem que descobrir qual é o maior problema dele. Ele tem que entender o peso do pecado sobre a vida dele. O peso de ele estar separado de Deus. E procurar Jesus só para resolver o meu problema conjugal, o meu problema financeiro, a minha saúde. Você está procurando só uma parte do Evangelho, só a parte que vem depois de Deus se tratar. O senhor sabe o que eu fico pensando, pastor? Aquela passagem que Abacuque chega em um determinado momento e daí ele fala, ainda que dê tudo errado, né? Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não hajam os animais nos currais, ainda que dê tudo errado, todavia eu me alegrarei em Deus. Eu acho que vale a gente lembrar que o que ele quer dizer não é que vai dar tudo errado o tempo inteiro, não é isso, mas momentos difíceis existem para todos nós. E ainda que nós estejamos passando por um momento difícil, se a nossa base não estiver em Deus e alguma coisa acontece de errado com o crente, então ele desliza, desaba, né? Desmancha. Desmancha porque não teve a base certa. E aí vai fazer besteira, ou fica frustrado com a igreja. Então, quando você fala aqui no seu programa que tem X milhões de evangelhos não praticantes, são pessoas frustradas com a igreja. O que aconteceu? Elas foram para a igreja mediante uma promessa de uma vida próspera, saudável, de um relacionamento perfeito. Quer dizer, enfim, o conto da carochinha, o país das maravilhas, que não existe. Se fosse assim, Paulo, os apóstolos, eles eram os mais miseráveis dos homens, eu estou falando na fé. Por quê? Sofreram, passaram fome, foram mortos, outros foram presos até a morte. Quer dizer, o que resultou a vida deles? Foi uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia. Aos olhos humanos, você fala assim, nossa, mas que vida mais horrível esses homens viveram. Mas eles não estavam almejando o que havia aqui no presente. Eles estavam almejando uma vida futura. E é isso que o crente moderno tem que começar a enxergar. Uma vida futura com Deus. Porque a Bíblia ela é muito clara. Quando você escolhe a glória e o poder, você já escolheu o que você vai ganhar. A tua recompensa é para cá, é para esse lugar só. Posso fazer uma pergunta polêmica? Claro. Tem como comprar essa vida eterna, pastor? Não tem como comprar essa vida eterna. A vida eterna não está à venda. Toda a fortuna do mundo não pode comprar. O preço foi pago por Jesus para a gente ter salvação e pronto, né? Muito alto, muito alto. Só que esse Jesus ninguém quer. O Jesus da cruz, que sofreu, que derramou o seu sangue, que foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, esse não interessa. Porque aquilo requer renúncia. Eu tenho que pegar a minha cruz e carregar. Para que eu vou pegar a minha cruz e carregar se tem um monte de igreja por aí que está prometendo que vai carregar a cruz para mim? Olha, é muito forte o que o senhor está falando, porque ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e venha. Exatamente. Ninguém quer, a gente não quer, né? A gente quer uma coisa muito mais prática, né? Exatamente. Somos crentes modernos muitas vezes, né, pastor? E dá para você negar a sua vida, a sua própria vontade, pegar a sua cruz e ser feliz.
Porque a sua felicidade vem de Cristo. Não é uma felicidade terrena. Por isso que essa é a diferença. Se falta alguma coisa, se não acontece alguma coisa que você queria, você continua feliz, porque você se alegra em Deus e não na situação, né? Exato. Às vezes, quando eu converso com alguém, que a gente entra no tema igreja, a gente acaba escutando coisas que deixam o nosso coração muito triste, né? Então, eu, como qualquer pessoa normal da face da terra, principalmente aqui no Brasil, eu passo necessidades. Eu não vivo da igreja, eu não tiro nada da igreja, ao contrário, nós colocamos na igreja. E eu tenho o meu trabalho. Então, eu trabalho e ser pastor é mais um dos meus empregos, né? E eu tenho problemas. Porém, não remunerado. Não né? remunerado, Não, é remunerado por Deus. É muito bem remunerado, muito bem remunerado, né? É muito bom. E aí o que acontece? Quando eu comento com alguém que eu estou com dificuldade no meu trabalho, eu sou vendedor, eu entendo desse assunto de venda, né? E quando eu comento isso, o pessoal fala, poxa, mas você não é pastor? Você devia estar rico. Então, a imagem associada a pastores, a líderes de igreja, é a imagem da riqueza. Só que Deus não promete riqueza. Quem promete riqueza é o diabo. Então tem alguma coisa errada nessa história, a gente tem que ficar atento. Quem é que está promovendo essa riqueza? E eu acho que vale a gente lembrar, se o senhor está falando, me faz lembrar, a Bíblia fala que Deus se alegra da prosperidade do seu servo. Exatamente, ele não está falando de dinheiro, não só de dinheiro, está falando da felicidade. Tem a ver com bem-aventurança, né? Exato. Não quer dizer que você não possa ser rico, não é isso, não é essa questão. Alguns, eu acredito até que foram chamados para isso, pastor. Pessoas específicas foram chamadas, às vezes, para isso, e até para serem colunas da igreja, eu creio nisso. Mas não quer dizer que todo mundo vai ser milionário. Temos que cair nessa realidade, né? Pois eu cito sempre a figura de Salomão. Salomão é a figura mais clássica, vamos dizer, na Bíblia, quando você fala em riqueza. Porque quando ele se colocou diante de Deus, ele se colocou com uma preocupação. Senhor, eu não sou capaz de reinar sobre o seu povo. Não é nem sobre o reino, é sobre o seu povo. A preocupação dele era o povo de Deus. Me dá sabedoria para comandar o teu povo. E aí Deus fala o que para ele? Olha, você pediu a coisa certa. Né? Porque você pediu a coisa certa, eu vou te acrescentar bens, riquezas, vou te acrescentar sabedoria, como nenhum homem nesse mundo teve ou terá. Quer dizer, então se colocar nas mãos de Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai receber aquilo que você merece. Então, como você disse, tem gente que tem o dom, recebeu o dom de ser próspera mesmo. Agora, tem gente que, eu falo mesmo, se Deus abençoar com a prosperidade, a primeira coisa que ele vai fazer é sair da igreja. Opa, e como vai tem desaparecer, nunca mais aparece. Então, Deus conhece o coração de todo mundo. E até acontece, às vezes, da pessoa começar a frequentar a igreja, estava cheia de problema. Aí a vida vai entrando no eixo, cadê a pessoa? Desapareceu. Já tá domingo longe. Eu não vou no culto, tem minha praia ali para frequentar. Festas agora tem de festa, agora eu sou mais. chamado na alta classe social, eu tenho que comparecer e por aí vai, né? Pastor, outro versículo que eu quero que o senhor divida aqui com a gente é Filipenses 4,13. Porque fala assim, Paulo fala ali, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, a gente encontra várias pregações com esse versículo solto. Como se Paulo estivesse dizendo simplesmente que a gente, olha, eu posso todas as coisas, então eu vou vencer, eu vou ficar rico, eu vou, de novo, as mesmas histórias, né? Eu vou conquistar todos os meus objetivos. Bacana. Também está falando isso, mas não é só isso, porque no versículo anterior, Paulo está dizendo que ele aprendeu com Deus a viver na fartura e a passar fome. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse versículo significa que o crente pode passar por todas as situações, não que o crente só vai passar por situação de vitória, não é isso? Aliás, não só pode, como vai passar. Isso é uma certeza, porque Jesus, ele promete, nesse mundo tereis aflições. Ele não falou só para os discípulos dele. Isso é para toda a igreja. Serve para todo mundo. Quando Paulo coloca lá que ele pode todas as coisas naquele que fortalece, eu já ouvi aberrações em cima desse versículo. Né? Já ouvi falar que você pode beber, que você pode fumar, que você pode ir para balada. Já ouvi falar isso. Porque você pode todas as coisas em Deus, porque é Ele que te fortalece.
E não é isso que Paulo está dizendo. Como diria o pastor Jaime, texto sem contexto é pretexto. Não, cada um faz o que quer com o versículo Eu sempre isolado. falo, com a Bíblia eu posso pregar escravidão, eu posso pregar adultério, eu posso pregar qualquer coisa. O que você quiser eu posso pregar com a Bíblia. Só que o contexto não diz isso. Já diria Satanás, né? Porque é exatamente isso que ele faz. Exatamente. Né? E no contexto, se você pegar um contexto um pouquinho maior, Paulo ainda está dizendo que vive de fartura, mas da fartura da doação de outra igreja. Uhum. É disso que ele está falando. Quer dizer, que se ele tinha fartura, é porque tinha alguém que estava dando para ele. Alguém estava abençoando a vida de Paulo, para ele continuar com as suas viagens missionárias e com as suas pregações e tudo mais, abrindo igrejas. Então, esse texto, esse versículo, nunca deve ser usado sozinho. Nunca, de maneira nenhuma. E tem gente que briga por causa disso. Não, porque está escrito na Bíblia. Não, está escrito, mas lê o que está escrito antes. E perde, na verdade, até a beleza. É lógico que é importante ler o contexto inteiro. Eu só fui um versículo para trás, mas tem todo um contexto. Todo um contexto. E quando Paulo ele chega nessa conclusão, eu acho que para o crente é uma conclusão valiosíssima, né? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo está passando por uma grande luta. E daí, quando eu leio esse versículo, eu penso que Paulo fala, a gente pode passar por isso em Deus, Exatamente, né? é isso mesmo. Aí você vê, com tantas pessoas pensando que podem tudo em Deus, aí essas pessoas, com essa imagem que eles têm do versículo, da Bíblia e tudo mais, chegam numa igreja. E existem essas igrejas e você sabe do que eu vou falar. Você chega numa igreja, aí tem lá o pastor com bandeira do Estado de Israel no fundo da igreja, tocando chofar, falando sobre coisas que só diz ao judaísmo. Não tenho nada contra o judaísmo, só que a Bíblia ensina que nós não devemos voltar atrás, nós temos que caminhar, prosseguindo o alvo que é Jesus. E o pessoal está voltando para trás. O pessoal está buscando coisas para respostas imediatas. E como eu já falei, o tempo de Deus não é o mesmo tempo dos homens. Respostas imediatas nós não vamos ter. Não é assim que acontece. Completamente diferente do que a gente quer, E né? estão deturpando o evangelho, estão colocando coisas que não eram para estar nas igrejas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E como disse o pastor ontem no culto, não me surpreenderei se começar a haver sacrifícios novamente dentro das igrejas. Porque a coisa está indo para um caminho tão estranho que, de repente, não vou falar nada. Já vai falar, na igreja tal estão cortando o pescoço de bode. Falei, olha, para mim já vai ser algo que normal, porque está caminhando para isso. É como se é uma linha muito arriscada, porque é como se a gente estivesse desvalidando o que Jesus já fez na cruz, né? Isso, tem uma palavra muito feia na Bíblia que diz que essas pessoas estão colocando a cruz de Cristo ao vitupério, que é a vergonha extrema, a vergonha absurda. É uma coisa assim, olha, tá vendo isso aqui? Não serviu para nada, isso não serve para nada. É isso que eles estão fazendo. Agora, pastor, quando a gente fala, tem aquela passagem que fala sobre as duas casas, né, as duas construções, uma edificada sobre a rocha, a outra não, a outra foi edificada sobre a areia. E quando vem o vento, a tempestade, aquela casa que foi edificada sobre a rocha permanece. Aquela construção. Mas a construção que foi construída em cima da areia, ela desaba. A nossa vida com Deus é por aí também, não é? É bem isso, né? Exatamente isso. Se nós estivermos cada vez mais construindo a nossa casa sobre a rocha, e a relação da casa é algo que todo ser humano deveria entender. Porque você não constrói uma casa de um dia para o outro. Você demora, às vezes, anos para construir uma casa. Você tem que levantar coluna, depois você tem que levantar parede, depois você tem que pôr a laje, depois você levanta outra coluna em cima e por aí vai, né? Você demora, às vezes, muito tempo para construir uma casa. E a nossa vida com Cristo é a mesma coisa. Então, a Bíblia nos ensina que, a partir do momento que nós entendemos o sacrifício de Cristo na nossa vida, eu não gosto de falar aceitar Jesus, porque eu acho uma coisa tão pequena isso, que Jesus me aceitou. Então, quem sou eu para aceitar Jesus? Então, isso, eu acho que não existe isso. Eu tenho que entender o sacrifício que Jesus fez pela minha vida. E aí ter a certeza de que aquela obra não tem preço. Aí eu começo a construir a minha casa.
na rocha. Então a Bíblia diz que nesse momento foi lançada a pedra de esquina, que é Jesus. E eu vou edificar em cima da pedra. Então, como é que eu edifico? Um dia eu ponho um tijolo. Ah, mas eu só tenho um tijolo para pôr. Vou pôr um tijolo. Daqui um mês, eu vou pôr outro tijolo. Vida espiritual é isso. O que eu tenho para colocar diante de Deus? Eu vou buscar isso. Eu tenho ministério, eu tenho buscado de Deus isso, Deus tem falado comigo isso, tem falado aquilo, eu tenho orado, eu tenho abençoado e tal. E isso vai gerar a sua construção. E essa construção, lá em Apocalipse diz que ela vai ser posta à prova ainda. Se for de palha, vai queimar. Ela está sobre a rocha. A pessoa não perdeu a sua salvação. Mas a obra dela é de palha. Quer dizer, não foi algo espontâneo. Foi uma obra assim, vamos fazer porque está todo mundo fazendo. E gera uma obra de palha. Ela queima. Ela pode ser de madeira, vai queimar também. Mas ela pode ser de ferro. Pode ser de ouro. Né? E por aí vai. Então, você tem os materiais que são passados a fogo e são aprovados. E é esse tipo de construção que nós devemos desejar construir. Bom, no próximo bloco a gente vai continuar falando e eu quero focar bem nessas ofertas de Satanás para o dia a dia. Daqui a pouco a gente continua conversando sobre isso, tá, pastor? Mas antes a gente vai para o quadro Tirando as Dúvidas. O que é escórias? Não sei. Não sei. Escórias são provações? Rapaz, não sei te responder, não sei ainda. Não. Escórias? Olha, não sei. Não. Escórias? Eu não conheço. Eu não sei te responder. É uma coisa que não tá ainda no meu... Não foi ainda na minha época. Escórias? Aí eu não sei. Escórias? Não lembro, não. Não é o que está desprezado, o que está esquecido pela sociedade, isso é escória, não é isso? Não sei. Não sei, sinceramente. Escória seria o que? O lixo? Algo para baixo, é isso? Escórias são pessoas que estão à margem da sociedade. Elas não estão dentro da sociedade. Elas estão vivendo ao redor. Será? Eu vou para o intervalo, na volta o pastor Heber explica pra gente e na volta eu continuo conversando sobre o maior vendedor que existe. A gente volta falando sobre as ofertas de Satanás com o pastor Reinaldo Bragante. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta, não saia daí. Você sabia que nos tempos bíblicos fazer uma promessa era como assinar um contrato muito importante? Uma vez que você fazia a promessa, não podia voltar atrás. O programa Revista do Campo mostra diariamente todas as notícias do agronegócio, análises completas dos fatos. A maior cobertura jornalística do mercado agrícola com as principais cotações. Entrevistas que trazem as novidades da agricultura e pecuária, sempre acompanhadas da participação de pesquisadores, técnicos, estudantes e profissionais do setor. Informações importantes que auxiliam empresários e produtores a tomarem as decisões corretas. Revista do Campo, uma janela que mostra a força da cultura rural. De segunda a sexta, 8 da noite. A história de Ruth demonstra o quanto é possível agir pela fé. Ruth, a decisão acertada. O exemplo de que não se desviando e mantendo-se firme no propósito, você vai desfrutar de uma vida de paz e prosperidade. Um projeto diferente. 10 canções em inglês com letras inspiradas na Bíblia. Nona Like You, o novo CD do pastor Joey Vasconcelos. Olá, você que assiste à Rede Internacional de Televisão. Eu sou Heber Cocarelli, que apresenta o Vejam Só.
De segunda a sexta-feira, a partir das 10h15 da noite e agora, indo até a meia-noite, nós conversamos juntos sobre os mais diferentes temas. Falamos de teologia, de Bíblia, vida cristã, mas também de aspectos sociais, casamento, coisa engraçada, coisa triste. E você é nosso convidado para participar dos debates. No site www.vejamsó.com.br você acompanha a nossa programação, já sabe com antecedência os temas que vamos discutir e pode sugerir temas novos. E pode ganhar prêmios também, é só votar na enquete. Conto com você de segunda a sexta às 10h15. Deus abençoe. Até lá. Você sabia que os servos que trabalhavam à noite no templo eram os seguranças daqueles dias? Eles guardavam as chaves das portas do templo e cuidavam para que os móveis não desaparecessem. O Temas Bíblicos está de volta. Boa noite para quem ligou a TV agora. A gente está falando sobre o maior vendedor que existe. Vamos falar mais a respeito das ofertas de Satanás para nós. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Reinaldo Bragante. Eu já continuo conversando com ele, mas antes a gente vai para a resposta do nosso quadro Tirando as Dúvidas. Paz e graça, já que Deus abençoe você, esse programa tão maravilhoso que nos ensina tantas coisas, né? A palavra de hoje não é nada comum, a palavra é escória, se bem que não aparece só na Bíblia e em alguns lugares a gente usa essa palavra até hoje. Na verdade, tecnicamente falando, a palavra escória se refere ao resíduo que fica depois que você purifica os metais com fogo, o ouro, a prata, principalmente esses. Você purifica com fogo, então o metal precioso se separa daquilo que é resíduo, que não tem valor nenhum, embora estivesse junto com a prata ou com o ouro. Isso é o que se chamava de escória, né? E aí a palavra escória passa a significar o que é rejeitado, o que é lixo, o que atrapalha, aquilo que não tem valor, embora esteja junto com o que tem valor. O apóstolo Paulo usa essa palavra na primeira carta aos Coríntios para dizer que os apóstolos eram considerados a escória do mundo, não é? Porque o mundo os rejeitava. A gente sabe que o mundo valoriza outras coisas, não é? Mas, na verdade, quem tem Jesus, não é? O mundo é que é escória, porque quem tem Jesus vai viver onde as ruas são de ouro, não é? E os muros são pedras preciosas. Então, escória significa aquilo que foi rejeitado. O Senhor Jesus, né, nos transforma em cidadãos do reino dos céus, onde o ouro e a prata são preciosos e lá nós não somos escória não, muito pelo contrário. Um ósculo santo, Deus abençoe a todos, até a semana que vem. É isso aí. E agora a gente vai continuar conversando a respeito do maior vendedor que existe, as ofertas de Satanás. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Reinaldo Bragante, mais uma vez apresento. Pastor, a gente falou bastante no bloco anterior, até mesmo a respeito do que a Bíblia falava, a respeito da tentação de Jesus. E agora eu quero entrar nesse versículo 14 do capítulo 1 de Tiago. Ali a palavra de Deus vai explicar que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. No fim das contas é isso. Explica isso pra gente. Isso é o principal motivo das ofertas de Satanás, do jeito que a gente colocou no último bloco. Ele usa o desejo mais profundo, né? Que é o desejo desenfreado da carne, do homem, para atraí-lo para o erro, para o tropeço, para consumir aquilo que não deve ser consumido. Então, o que acontece? Como eu já falei, ele pegou o produto dele, colocou um rótulo, uma nova embalagem, fez um novo marketing sobre aquilo, né? Certo. E começou a divulgar aquele produto. O que acontece? O que ponto que eu quero chegar, já que com o que eu estou colocando? Entendam, tudo, exatamente tudo o que te tira do foco de Cristo é pecado. Ponto. Não, mas é pecado. Mesmo se for alguma coisa rotulada como se fosse Cristo. Não é Cristo. É um ídolo, é pecado.
Então, é a maneira mais produtiva, ardilosa e sutil que Satanás encontrou de semear a vontade dele dentro da igreja. Eu preciso fazer uma pergunta. Nesse momento, a gente pode então dividir toda essa nossa conversa em 2 tópicos? A gente pode dividir no tópico as ofertas de Satanás por Satanás, através das nossas vidas mais no mundo e tudo mais, e as ofertas feitas pela igreja que na verdade não são Cristo, também tem a ver com Satanás? É isso, pastor? Também. Óbvio que em nenhum momento eu estou generalizando, claro. Tá? Não estou falando que são todas as igrejas, não estou falando que são todos os pastores, até porque eu conheço pastores dedicados que pregam o evangelho, que honram a palavra de Deus, que honram o seu ministério, e conheço muita coisa por aí que não devia nem ser chamado de pastor também, tá? Ser pastor não é profissão, é um chamado. Então, quando a pessoa encara aquilo como algo profissional, e aí você tem muito mais tempo de evangelho do que eu. Você se converteu criança praticamente. Eu já era adulto já. Você conhece muito mais igrejas do que eu. Você sabe do que eu vou falar. Tem pastor que recebe comissões dentro da igreja. Ele tem que apresentar produtividade. Então, tem que ter mais dízimo, tem que ter mais oferta, tem que vender produto. Ele tem que fazer acontecer. Então, o povo é meio que escravizado por aquilo. Que é onde a gente entra no que o Ed René ensina, né? Que existem 3 maneiras de você enganar o povo. Uma, pela culpa, pelo medo ou pelas suas necessidades. E Satanás age aqui, nas necessidades. As outras 2 é a igreja que age. Então, como é que eu pego alguém pela culpa? Olha, você não está dizimando, você não está ofertando, você não está vindo no culto, você não está vindo nas campanhas. O devorador vai te atacar, o devorador vai corroer todo o seu salário, todas as suas... vai corroer a sua finança, a sua saúde e tudo mais. É o medo. Aí a pessoa fala, opa, eu preciso... né? Ela começa a se mexer por causa disso. Então ela não oferta por amor. Porque tem muita diferença. A Bíblia ensina que devemos levar todo o nosso dízimo, a nossa oferta, né? Os frutos do nosso trabalho com amor, com alegria. Aí não, você está dando por medo. E medo não vem de Deus. Olha a sutileza do inimigo trabalhando. O segundo ponto, pela culpa. Você tem que fazer uma campanha de libertação. São 90 semanas de banho de sal grosso. Sei lá, tem cada coisa por aí que assusta até. E aí a pessoa vai. Por quê? Ela se sente culpada, ela se sente suja, ela se sente imunda. É pregado um evangelho de culpa, para que essa pessoa nunca se livre dessa culpa. E aí o que você está fazendo? Eu estou tirando Jesus do evangelho, eu estou dizendo que Jesus não é autossuficiente, a obra dele não foi autossuficiente para livrar essa pessoa da culpa, do pecado, do peso e da sujeira que ela tem. Então, eu fico inventando coisas. Preciso de mais alguma coisa. Né? Vem buscar água benta, vem buscar a rosa santa, vem buscar a chave que abre as 200 portas. Sabe? É bobagem isso. É a mesma coisa que você estiver dentro de um centro espírita e for tomar um passe. É a mesma coisa. Você só trocou de ambiente. Não trocou nem de religião, porque a religião não salva ninguém. Não é a religião que salva, não é o fato de você ser evangélico que vai te levar para algum lugar. É o fato de você ter Cristo. E é uma diferença que as pessoas não conseguem entender. Não, mas eu estou indo na igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou participando de tudo, eu estou fazendo tudo. Não é isso que vai levar a pessoa à salvação. É Jesus. É vida com Deus, né? Vida com Deus. Agora, eu queria que o senhor explicasse para nós mais, pastor. Quando a gente fala a respeito dessas ofertas de Satanás, vou imaginar um contexto aqui de um cristão. Certo. Passando por uma dificuldade financeira. Aí ele está no trabalho dele e todo mundo faz um jeitinho lá que tira um dinheiro a mais no final do mês.
É um jeitinho que o chefe não sabe. É um jeitinho que não está no papel. Mas é um jeitinho que tira mais no final do mês. Essa é uma das ofertas. Eu posso citar essas situações do dia a dia como essas ofertas? São situações do dia a dia, a gente pode falar isso? São. Aliás, você está olhando para um coitado desse que nunca consegue ganhar um dinheirinho no final do mês justamente por causa disso. Sempre tem alguém armando por trás, sempre tem alguém desviando os melhores produtos, fazendo um negócio por fora. É exatamente isso que você está falando. Tem um texto na Bíblia que Jesus diz: se você orar e tiver fé e dizer para essa montanha, retira-se daqui e se coloca ali, ela vai. Você já viu alguém tropeçar em montanha? Não. Se o diabo se apresentar na tua frente, você vai virar as costas e vai embora. Ninguém tropeça em montanha. O pessoal tropeça em pequenas pedras. Você escorrega em farelos, em grãos de areia. É isso que te derruba. Então, os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. Então, quer dizer, não, mas isso aqui é bobagem. Não, deixa para lá. Não, isso aqui deixa para lá. É coisa pequena. E isso vai tomando um volume na sua vida que você não consegue mais se livrar disso. É onde você cai. Agora, eu queria voltar em algo que o senhor falou. Eu queria que a gente comentasse a respeito disso. Quando a gente fala de algumas situações específicas que acontecem, de algumas situações que acontecem dentro das igrejas, em que vai haver um mover grande de cura, ou que vai haver um mover grande de prosperidade, existem também aquelas situações específicas que Deus envia para aqueles momentos. É preciso diferenciar isso, né, pastor? Óbvio. Deus pode fazer, eu acho que vale a gente ressaltar isso, o que Ele quiser, quando Ele quiser, usando também os líderes da igreja. Mas veja bem, vamos pegar essa situação que você colocou. Coloca a faixa lá na frente da igreja. Hoje vai haver um mover de prosperidade. Não, mas aí não pode ter a faixa na igreja, não é essa a diferença? É aí que tá. A diferença, é disso que eu tô falando. A diferença estamos lá na igreja eu tô separando as coisas. De repente, Deus derrama um mover X, não é isso? Exatamente. Aí, vamos dizer, a gente vai pegar essa igreja X, que coloca essa faixa na porta da igreja, e a igreja Y, que está ali do lado. Então, vamos dizer... que Deus marcou um dia e um horário, olha, domingo, 6 horas da tarde, vai haver um mover de prosperidade nesse quarteirão que estão as duas igrejas, tá? Aí você tem a igreja que pôs a faixa na porta e a igreja que faz o seu trabalho habitualmente. Qual igreja que você acha que vai estar lotada? A que tem a faixa. A que tem a faixa. E quem garante que o mover de prosperidade que Deus tem para as pessoas que estão dentro da igreja é só financeiro? Porque de repente tem alguém lá dentro daquela igreja que não consegue trabalhar porque está enfermo. E Deus vai curar aquela pessoa. Mas isso não foi um toque de prosperidade? Você não sabe. Mas aquela pessoa restaurada, ela vai começar a trabalhar, vai começar a se reerguer, vai pagar suas dívidas e vai ser uma pessoa considerada honrada. Porque o que mais ela queria não era dinheiro, era poder trabalhar. Então, a gente tem que entender como é o mover de Deus. Eu não acredito em mover de Deus com hora marcada. Eu não acredito em mover de Deus em determinados lugares X, Y ou Z, porque Deus não está restrito a 4 paredes. Deus age aonde Ele quiser, na hora que Ele quiser, na casa de quem Ele quiser, porque eu já presenciei curas de enfermos em reuniões familiares. Nós tínhamos, anos atrás, na igreja, uma reunião familiar. Tinha um senhor lá que ele tinha câncer no pulmão. E ele chegou lá e falou: pastores, eu preciso de oração. E a gente orou. Mas a gente orou pedindo que Deus abençoasse a vida dele e curasse a vida dele. Não sou eu que curo, gente. Eu deixo sempre claro para a igreja: não idolatre o pastor, porque o pastor não é ninguém, ele só é usado por Deus. Eu não sou ninguém. Quando eu estou pregando ali, entendo, eu sou um para-raio que Deus lança o raio em mim para ser dividido para a igreja. É isso que eu sou ali. Por mim mesmo eu não posso nada. E aquele homem foi curado. Ele levou lá a chapa do pulmão dele, está aqui, não tem nada. Levou na igreja. Mostrou lá para o povo na igreja. E isso é uma coisa que a gente vê a ação de Deus, realmente.
Agora, por outro lado, você vê mentiras sendo contadas. Mentiras assim absurdas, descaradas. As pessoas não conseguem nem encenar aquilo que já foi combinado. Isso é muito perigoso. Agora, eu preciso fazer uma pergunta. O senhor acredita que existem, de repente, pessoas que estão... Porque, eu vou contextualizar minha pergunta, meu raciocínio. Muitas igrejas são abertas hoje. De repente, no mesmo quarteirão, você encontra mais de uma igreja. Pelo menos em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, isso tem acontecido com frequência. E daí eu sou da sua igreja, aí eu brigo com o senhor, e daí eu vou lá e abro uma igreja ali na outra esquina. Não tem muita gente também pregando sem preparo? Porque tem gente que, infelizmente, ludibria, a gente sabe disso. Mas não tem muita gente pregando sem preparo? Alguém que entende que tudo posto naquele que me fortalece significa que eu vou ser rico e vai pregar isso pro povo acreditando nisso? Isso não tem acontecido muito, pastor? Tem acontecido muito, mas assim, por incrível que pareça, essas igrejas pequenas, as de bairro, são as igrejas que estão mais preocupadas com o evangelho verdadeiro. Eles estão lá dedicados, estão querendo fazer a coisa acontecer, estão querendo pregar a verdade, entendeu? É o que eu vejo, entendeu? Não estou dizendo que todas as grandes têm coisa errada, não é isso. Tem igrejas sérias, muito sérias, que inclusive são alvos da mídia e da crítica a todo instante, porque estão querendo fazer uma coisa séria. Mas o que você falou é a realidade. Se não são pessoas despreparadas, que não possuem chamado, vamos dizer assim, são pessoas que aprenderam com esses líderes. E esses líderes ensinaram a maneira deles de como proceder, que já vem em escala, já vem de cima para baixo. Você pode ver que é tudo a mesma coisa. O jeito de agir, o jeito de pregar, o jeito de ministrar, segue o mesmo padrão, né? E não estou dizendo também que Deus não use a palavra dessas pessoas para converter vidas de verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte, aonde eu quero chegar com o tema, é para as pessoas prestarem muita atenção nas ciladas que estão sendo colocadas. Tudo que tira Cristo de evidência está errado. Está errado. O sacrifício de Cristo foi suficiente, sim, para o perdão do meu, do seu pecado, de todo mundo e de toda a humanidade. Sabe o que eu queria agora? Que o senhor falasse com os jovens. Porque para os jovens, especificamente, que talvez estejam nos assistindo, as ofertas, elas começam, né, nessa adolescência. Porque os pais têm um controle até um certo momento, né? E depois esse jovem ele começa a caminhar, entre aspas, por conta própria. E daí mesmo um jovem que às vezes por muito tempo esteve na igreja, ele começa a ter que fazer as suas próprias escolhas, falar não às drogas, falar não ao ficar, depois falar não ao sexo, falar não à bebida alcoólica, às baladas, assim por diante, ao cigarro. Eu queria que o senhor falasse isso. São todas ofertas de Satanás, né? São todas ofertas que vão de encontro à concupiscência de cada um. Ao desejo, né? Então, existe sempre, a lei do comércio, Jaque. O diabo segue a lei do comércio, exatamente. Sempre que existe um desejo, uma necessidade, vai ter um produto para suprir essa necessidade. E ele está lá para suprir. Sempre. Então, quando Efésios fala dos dardos inflamados do maligno, e que a gente tem que ter a couraça, né? E o escudo da fé para se defender deles, é exatamente isso. Ele vai lançando. Esse não pegou, mas o outro pega. Entendeu? É isso. É uma batalha constante e incessável. Ela não para nunca. Ela vai ter sempre um produto novo, rotulado, de uma maneira que se torne agradável a oferta para que você caia. Sempre vai ter isso. Então, eu não vou nem falar para o jovem, eu vou falar de uma maneira generalizada. Você está lá na igreja, tal, você convive, você está sempre convidando um amigo seu, vamos lá no culto um dia, vai ser bom e tal, não sei o quê e tal. E eu vou explicar por que eu estou falando isso, baseado no que a Bíblia ensina. E aí essa pessoa fala, tá bom, não gosto de igreja, não gosto de pastor, eu acho que é tudo pilantra, é tudo sem vergonha, mas eu vou na tua igreja pela amizade que eu tenho com você.
tá bom? Domingo, tô lá na sua igreja. Aí você fica contente, né, que aquela pessoa vai na igreja, né, vai ter oportunidade de ouvir uma palavra e tudo mais, né? Aí você chega com a pessoa na igreja, ela senta, tal, para assistir o culto. Quer dizer, é uma pessoa que, vamos dizer, tem pouco conhecimento do ambiente evangélico, né? Então você, tal, senta essa pessoa, se apresenta para a irmãzinha que está do lado, para que está na frente, para que está atrás, quer dizer, olha, uma visita na igreja, tal, né? Oh, que bom, isso é ótimo, né? Aí começa o culto, dali a pouco a irmãzinha que você acabou de apresentar o camarada por lá, levanta e começa a falar em línguas lá de uma maneira que o coitado não entende. Veja bem, olha, o ambiente da igreja, para quem não é de igreja, é uma coisa chata. É ou não é? Uhum. Igreja é chato. A pessoa está lá, putz, podia estar fazendo tanta outra coisa, estou aqui na igreja, não estou escutando esse louvor, essa irmã desafinada cantando aqui, estou escutando aqui o irmão tocando violão aqui, tá tudo desafinado o violão. Ah, tá bom, vai, eu vim aqui por causa da Jaque, ela me convidou, ela foi legal comigo. E aí aquela pessoa que está ali do lado, cheia do Espírito Santo, que ela deveria ter o discernimento que Paulo fala na Bíblia, que é para não escandalizar o nécio, para você não fazer isso no culto, que você vai escandalizar a pessoa. Ela está edificando ela mesma e está colocando dúvida na cabeça da pessoa. Vai falar, aqui só tem louco. Para encerrar, pastor. Aqui só tem doido nesse lugar. Enfim, aí ele vai e escuta a palavra. Na hora de levantar a oferta, o pastor fala assim, olha, quem não vier dizimar, não é, o devorador vai acabar com tudo. Aí o camarada fala, gente, eu não piso mais na igreja. Por quê? Ele não tem o toque do Espírito Santo na vida dele. Uma pessoa que vai na igreja por obrigação, ela não vai entender nada. Ela não entende do ambiente da igreja, não entende o que é pregado, não entende o que vai acontecer. Ela vai sair de lá mais perdida do que ela entrou. Então, o que nós temos que entender? Que é o mover do Espírito Santo na vida das pessoas que transforma o coração das pessoas para elas poderem entender o sacrifício de Cristo para eles. Eu tenho que encerrar, mas eu preciso de mais um minuto, produção, só para o senhor finalizar falando para a gente, já que a gente está falando sobre esse maior vendedor que tem, que a gente está falando das ofertas de Satanás. Fala sobre o maior preço que foi pago por nós, que é o de Jesus. Finaliza assim, por favor. A Bíblia diz que foi pago um alto preço pela nossa vida. Um preço que nós jamais poderíamos pagar. E eu quero que todo mundo que esteja ouvindo preste bem atenção nisso. Todos os nossos títulos de dívidas foram rasgados, não existem mais. Eu não tenho que pagar mais nada por isso. Jesus já pagou tudo. Se Jesus não foi suficiente para me colocar diante de Deus novamente, não existe mais nada nessa terra, mais ninguém, mais obra nenhuma, mais pastor nenhum, nada que você possa fazer que vai fazer isso por você. Não vai fazer. Então, se você acha que você não tem comunhão com Deus, que Jesus não foi suficiente, então busque de Deus para tirar isso do seu coração. Porque isso é uma armadilha do maligno. O preço já foi pago, muito bem pago, né? Pago. Eu tenho que encerrar. Pastor, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. Prazer é todo meu. Pastor Reinaldo, é meu padrinho de casamento, gente, meu dindo, marido da Mônica. Pastor, eu queria que você deixasse o endereço na igreja e o contato. A nossa igreja lá chama-se Comunidade Cristã do Tatuapé, fica na Rua Bento Manuel 36, no Tatuapé, no final da Rua Tuiuti, é fácil de achar. Quem quiser esse estudo, pode me mandar um e-mail, o Walter coloca aí o e-mail para vocês, e eu mando para todo mundo e respondo todas as perguntas, eu faço questão disso. Eu mando esse estudo para quem desejar, só me manda um e-mail solicitando que eu já respondo com a cópia. O e-mail está passando aí no GC para vocês, tá? Obrigada, viu, pastor? Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer. Espero recebê-lo mais vezes, viu? Uma boa noite. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigada por ter ficado com a gente nessa noite gostosa. Tenha uma ótima noite, tá? Um beijo. Tchau.